santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa tarde aos meus amigos, meus irmãos internautas. É um prazer podermos estar aqui novamente na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter passado esse ano de 2022. Estamos aqui em 2023, mas não vamos deixar que as coisas ruins venham ao nosso redor e nós não busquemos ao Senhor, porque o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós sabemos que as coisas daqui para diante vão ser mais difíceis, mas o Senhor disse que estará conosco todos os dias até a consumação do século. E eu agradeço a Deus por Ele me dar forças, mesmo não merecendo, para que possamos lutar juntos aí, vencer o pecado, estar na presença de Deus, testemunhar desse amor maravilhoso e nos prepararmos para que em breve Ele venha e nos leve junto com Ele para vivermos eternamente, sem dor, sem tristeza, sem morte, sem angústia. Deus, Ele tem uma promessa que Ele fez a cada um de nós e Ele cumpre a sua palavra. Quero agradecer aí a igreja de Camoviana. Estivemos sábado lá com o grupo Palavra e Música. Um almoço excelente, uma recepção maravilhosa. Deus abençoe a vocês, meu amigo, que Deus possa cada vez mais colocar essa alegria em vossos corações, de sempre estar louvando ao Senhor e amando ao teu próximo como a ti mesmo. Quero elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que tudo que seja feito aqui seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome, Senhor. Senhor, nós nesse momento estamos aqui, Senhor, na TV Sinec para transmitir a tua palavra, fazer a tua vontade, Senhor. Não olhe para esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Arranque esse coração de pedra e conceda-nos um coração de carne e um espírito renovado, Senhor. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, com perdão dos pecados por Jesus. Amém, Senhor. Muito bom podermos estar aqui e sempre estar levando a mensagem de Deus, seja aqui, ou seja nas igrejas, ou nos nossos locais aonde nos encontramos. Que Deus seja louvado. Eu quero cantar um hino, e já faz muitos anos que eu não canto esse hino. Eu queria compartilhar com vocês Rude Cruz. De cruz ser erguido, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz
trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. São Mateus capítulo 24 vem dizendo: sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Os dois episódios relatados aqui na Bíblia sobre Jesus. Quando Jerusalém foi invadida pelos romanos, ali foi uma tristeza, uma dor muito grande, pessoas sofrendo, sendo mortas, e realmente nós ficamos pensando e analisando. Fim do mundo está próximo, muito próximo de chegar o fim do pecado, da tristeza, da dor, da angústia. Está muito perto. E eu louvo a Deus porque não estamos mais suportando tanta maldade do ser humano. Isso vai crescendo gradativamente e nós vamos percebendo que não tem mais condições de estarmos no mundo do qual só há tragédias, dores, aonde há enganação, aonde há discórdia, uma tristeza. Mas o Senhor Jesus, Ele prometeu que Ele viria e levaria aqueles que creram em sua palavra, aqueles que se dedicaram ao teu evangelho, que realmente pediram uma transformação de vida e fizeram segundo a vontade de Deus. E Ele vem nos orientando para que nós nos preparemos cada vez mais, porque realmente o fim está próximo. Ainda a porta da graça está aberta para mim e para você, para que nós possamos olhar ao nosso redor. Fazemos uma reflexão do ano de 2022, uma retrospectiva do 2022. E agora vamos para 2023 com pensamentos somente no reino de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. E é isso que nós devemos de fazer. De hoje em diante nós temos que nos dedicar mais à palavra de Deus, buscar o reino de Deus, na escola, no trabalho, na família, aonde eu estiver, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, sobre tudo aquilo que eu estiver fazendo, para que Deus possa me proteger, me guardar, me preservar para aquele grande dia. Mas mesmo se eu vier a perecer, Jesus disse: ainda que morra, viverá, porque Ele nos ressuscitará se buscarmos a sua presença. E tudo está acontecendo ao nosso redor. Estamos vendo aí, ligar a televisão, aqui principalmente no Brasil agora, vimos aí Minas Gerais sendo devastada, São Paulo, São Bernardo, as cidades próximas aqui, todas sendo devastadas pela destruição das águas, outras pela destruição do fogo. E aqui vem dizendo em São Mateus 24, capítulo 1 em diante: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos mais uma vez, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele estava ali pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, pregando a salvação para a grande multidão, e os seus discípulos ali sempre ouvindo, sempre ao lado de Jesus, prestando atenção em tudo, mas eles estavam preocupados, porque Jesus estava relatando que tudo aquilo ali iria acabar, e que eles precisariam de se preparar para que, quando ele retornasse pela segunda vez, eles estivessem preparados. Em particular, eles chegaram em Jesus: Senhor, fala para nós, quando será o fim do mundo? Quais serão esses sinais? E Jesus começa a relatar, começa a falar para eles. E aqui no versículo 4, Jesus vem dizendo para eles, e para nós também, né? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus estava preocupado com eles, porque poderiam chegariam pessoas para tentar enganá-los, seduzi-los, para que eles se desviassem do caminho. Mas aqui, Jesus vem dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E nós estamos vendo o caos que está, essa guerra agora lá na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, uma tristeza, porque quantas vidas ali estão sendo ceifadas injustamente ali, porque a maldade está no coração desses homens que agem dessa forma, que promovem guerras. Isso realmente era só para destruição, mas Jesus vem dizendo: calma, tudo bem, eles vão fazer esse tipo de coisa, vai existir essas guerras, mas tudo isso, vocês vão ficar despreocupados, porque vocês vão me buscar em espírito e em verdade, e eu estarei com vocês. Não se preocupem, fiquem tranquilos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Será que nós estamos vendo isso acontecer? Terremoto em vários lugares, inclusive no Brasil, teve um tremor de terra o ano de 2022, quase no finzinho, para a região de Minas. Já chegou uma vez aqui em São Paulo, até a Paulista tremeu um pouquinho. Será que nós estamos vendo isso daí? Será que nós estamos vendo a fome em nosso planeta? Será que pessoas realmente estão passando fome? Ou a televisão, ela mostra só o que ela quer? Sim, haverá pestes e terremotos. Será que está tendo peste, pestilência? Será que está se agravando a situação? Porque o planeta está sendo devastado, o sol está aquecendo mais, a natureza está sendo devastada, e os insetos contaminados vêm, fora o que a ciência vem promovendo para destruir a humanidade. Homens ambiciosos que querem exterminar com uma parte da humanidade, não importa as consequências, eles querem realmente exterminar. Mas olha aqui o que diz o versículo 8, São Mateus 24. Mas todas essas coisas são os princípios de dores, e nós realmente estamos passando princípios de dores. Vai se agravar mais ainda. Uma mulher, quando está na sua gestação, se aproximando de dar à luz, começa as contrações, começa as dores, e ela vai se intensificando até chegar o momento aonde realmente ela não aguenta mais, e ali nasce a criança. E nós também vamos sentir essa dor de parto, vamos sentir essa dor forte que a mulher sente no momento do nascimento da criança. Mas Jesus vem dizendo: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele
Versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tudo isso vai acontecer, queira eu, queira você, mude presidente, coloque líder mundial, façam o que quiserem. Tudo isso que está escrito está acontecendo e tem que acontecer, mas eu tenho que manter a minha fidelidade para com Deus, tenho que estar de pé. E de que maneira que eu posso manter essa fidelidade? Estudando a sua palavra, lendo a Bíblia, buscando fazer a vontade de Deus em tudo que Ele tem falado para mim e para você. Seguir os caminhos do qual o Senhor nos deixou. Ele disse: sede meus imitadores, façam aquilo que eu fizer, e vocês terão vida. Perdoem que me deu um pouquinho de tosse. E vocês terão vida, e vida em abundância. Agora, se vocês, no meio do caminho, vocês lembram muito bem quando Israel estava lá no Egito, sendo escravizado, sendo judiado, estava muito triste. Agradeço. Tomar um pouquinho de água. Obrigado, Jana. Estava muito triste a situação deles, eles não estavam mais suportando, eles clamavam ao Senhor: misericórdia, nos liberte dessa escravidão, dessa dor, desse sofrimento. E ali, muitos perderam as suas vidas também, no sofrimento ali, por estarem na escravidão. Mas o Senhor disse que se nós seguirmos aquilo que Ele tem nos mostrado, mostrou o caminho para Moisés, para que Moisés mostrasse o caminho para cada membro da igreja, para que eles pudessem refletir e andar nos caminhos do Senhor, porque todos aqueles que creram, eles serão salvos. Eles já estão salvos, estão adormecidos, mas acordarão, porque o Senhor Jesus virá buscá-los, e eles acordarão naquele grande dia, e irão junto com Ele. Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Toda essa situação do planeta, essa desavença das campanhas políticas, da natureza, o aquecimento global, as guerras que estão havendo, não somente na Ucrânia, mas algumas guerras localizadas também, que não é divulgada, isso daí vai acontecer, porque a maldade, a ambição do ser humano é muito grande. Ele quer o poder porque ele quer o poder, mas ele nunca terá o poder, porque o verdadeiro poder está nas mãos do Senhor. O verdadeiro prazer da vida está na mão do Senhor. E não se traz paz quando se faz guerra. Quando você maltrata o seu irmão, você não faz paz, você continua fazendo o trabalho do inimigo, a destruição de todas as coisas. Eu não tenho que destruir um prédio com pessoas morando lá, jogar uma bomba lá, destruir aquelas vidas inocentes que não tem nada a ver, para mostrar que eu sou poderoso e eu quero tomar aquelas terras, porque aquelas terras são minhas e elas me pertencem. O planeta Terra, quem é o Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas e tudo que nelas há? É o Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. E nós queremos tirar da mão do Senhor, nós queremos tomar conta da nossa maneira. Olha da maneira que o ser humano está conduzindo. No jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas, disse para Adão e para Eva: vocês vão ser aqui as pessoas que vão cuidar do jardim, que vão cuidar do planeta Terra aqui, e através de vocês será derramada muitas bênçãos. Enquanto eles andaram nos caminhos do Senhor, era só felicidade, alegria, prazer. Quando tropeçaram, veio a tristeza, veio a dor, a angústia, a morte. E nós vemos o episódio quando Caim estava ali, furioso, raivoso, querendo de qualquer jeito matar o seu irmão, porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a sua oferta. Caim estava oferecendo aquilo que ele achava que era certo, e Deus não pediu o que nós achamos que é certo, Deus pediu o que agrada a Ele. E hoje o ser humano não está agradando a Deus, o ser humano está agradando ao ser humano. Queira você ou não, nós vimos aí o episódio de um ser humano
que foi conhecido mundialmente e veio a falecer agora. Não sei da vida particular dele, é ele Deus, mas nós não devemos exaltar ao homem, e sim a Deus que deu a oportunidade dele ser quem ele era, para que ele pudesse transmitir verdadeiramente o amor e seguir os princípios do Senhor. Não para ser exaltado, mas para glorificar o Senhor. E muitos são glorificados pelo homem que não glorifica a Deus. E haverão muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, muitos falsos pastores, muitos falsos anciões, muitos falsos líderes de igreja, buscando vantagens, olhando somente para o seu bem-estar, olhando somente para a sua vida social, para a sua vida material, e não olhando para Jesus, não olhando para o centro de tudo, deixando as pessoas enganadas, deixando as pessoas na escuridão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Mas ninguém está preocupado, estão deixando tudo, o sucesso, a glória humana tem um valor imenso para muitas pessoas. A glória de Deus não, só quando eu preciso. Deus abençoe, tudo bem. Eu tenho um sobrinho, infelizmente ele se envolveu com droga, se envolveu com bebida alcoólica, está na rua, não quer morar em lugar nenhum. Já foi oferecido a ele um local para ele ficar habitado. Ele não quer, ele quer viver essa vida que ele tem. E vira e mexe, ele diz: boa noite, tio. Bom dia, tio. Glórias a Deus, Deus te abençoe. Mas ele não tem um Deus para me oferecer, porque ele não quer saber de Deus. Como você vai oferecer algo que você não tem na sua própria vida? Não tem como você oferecer a bênção de Deus se você não está querendo receber a bênção de Deus. Se você continua na droga, se você continua na prostituição, se você continua enganando o povo, se você continua fazendo as coisas que não louvam a Deus, o que você vai me oferecer? Se eu não estiver buscando a presença de Deus, se eu não tiver a Bíblia andando segundo a palavra de Deus, eu não posso oferecer nada para vocês também. Vocês vão me ouvir e não vai ter efeito nenhum, porque eu não estou falando aquilo de coração. Mas quando nós falamos de coração, para que nós possamos abrir os nossos olhos, vermos em que período do nosso planeta nós estamos vivendo, aí nós podemos entender que Deus está no controle de tudo, e Ele coloca as palavras na nossa boca para que nós possamos falar segundo a vontade dEle, para edificação da sua obra, não para exaltação do ser humano. Eu sem Deus não sou nada, Deus sem mim, Ele é tudo. Deus sem você, Ele é tudo. Mas você sem Deus não é nada. Nós não somos nada sem Deus. Tanto é que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes nós estamos aí neste mundo, achando que estamos realmente servindo ao Senhor, porque a nossa vida financeira está próspera, porque está tudo certinho, porque está tudo maravilhoso. Aí tem a passagem aqui em Mateus também que diz: o jovem rico se aproximando de Jesus, um jovem, um príncipe, chegou próximo de Jesus, muito rico mesmo. Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse em simples palavras: vende tudo que você tem, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e siga-me, e terás um tesouro no céu. Sabe qual foi a atitude dele? Abaixou sua cabeça, triste, saiu da presença do Senhor e foi para a sua casa, foi para os seus afazeres. Não passando muito tempo, Israel foi invadida, as terras, os dinheiro, a riqueza que ele tinha, foi tomado pelos inimigos, ele foi morto e deixou de estar na presença de Deus. O dinheiro, a riqueza, se ela não for para a honra e glória de Deus, ela não tem valor nenhum. Não adianta eu ajudar a casa de instituição, ajudar orfanato, ajudar esse e aquele, fazer o bem, mas o meu coração não está conectado com Jesus. Eu estou fazendo aquilo porque me está sobrando, então eu estou fazendo, não estou fazendo por amor, não estou fazendo pela obra de Deus, estou fazendo simplesmente porque eu ganhei, e creio que foi Deus que me abençoou. Sim, Deus abençoa,
Não é proibido ser rico, pelo contrário. Deus se agrada quando um rico faz a vontade dele, quando um milionário vai e realmente segue os princípios da palavra de Deus e ajuda o teu próximo. Se preocupa com a nação, se preocupa com as pessoas, não fica brigando, colocando picuinhas, não fica fazendo esse tipo de coisa, e sim glorifica a Deus, colocando as melhores coisas para que o povo possa viver melhor. Você já ouviu o presidente falar, glorificar a Deus, exaltar a Deus com a sua boca, mas o coração está longe? Tanto um como o outro. Todos que passarem por ali, que estão passando por ali, e até hoje, no meu tempo de vida, eu nunca vi realmente um líder de um país glorificar ao nome de Deus, ajudar a nação como precisa, a mostrar verdadeiramente o amor, a misericórdia, a justiça. Tanto é que você vê a desigualdade social. Você vê aí que é muito grande. Uns têm muito e outros estão dormindo na sarjeta, sem o que comer. Se o ser humano, não digo brasileiro, se o ser humano de uma forma geral compartilhasse tudo o que tivesse, não haveria roubo, não haveria matança, não haveria discórdia, só haveria amor, porque cada um está ajudando ao teu próximo, está ali amparando aquele que precisa, aquele que está necessitado. Lembro muito bem que quando Israel estava numa situação difícil, os discípulos se ajuntaram, foram até uma cidade e lá foi doado donativos, muitos vendiam as suas propriedades para ajudar um ao outro, para que todos pudessem estar bem, para poderem viver em harmonia na presença do Senhor. Quantos fazem isso daí? Quantos têm essa capacidade de se dispor de algum bem e ajudar famílias, mas não só ajudar por ajudar. Ajudar por ajudar, dar um dinheiro para alguém assim, R$1, R$5, R$10, R$100, não para ajudar nessa condição. Primeiramente, a pessoa que está com esse porte, ela tem que estar com Deus no coração, andar nos princípios de Deus, seguir a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, não se alimentar de carnes imundas, não ser contaminado com bebidas alcoólicas, não usar drogas. Drogas que eu digo não é droga, não, é cigarro é droga. E outros que estão fazendo aí, estão fabricando, é tudo droga, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu quero servir a Deus, se eu quero buscar a presença de Deus, se eu quero testemunhar, mostrar que o final dos tempos estão chegando, eu tenho que eliminar tudo isso que é ruim da minha vida. Eu tenho que tirar bebida alcoólica. Não, mas eu só bebo socialmente. O templo do Espírito Santo é eu, é você. Quando você coloca uma agulhinha de pecado, como é que o templo do Espírito Santo vai habitar na sua vida? Não tem como. Você está desprezando a palavra de Deus. E muitos falsos mestres estão ensinando que não tem problema nenhum não. Um pouquinho de cerveja, um pouquinho, só um cigarro por dia, não tem problema nenhum não. Tem sim, porque você está contaminando gradativamente a tua casa. Você mora numa mansão e você pega um pedaço de papel, joga lá, depois uma casca de banana, joga lá, depois pega uma outra e vai jogando, e vai deixando, e vai crescendo aquele montão, quando você vê, a casa está repleta de lixo, e você nem percebeu, você vai colocando, mas quando você vê, quando você abre os olhos realmente, quando a cegueira começa a sair, aí você enxerga e vê, poxa, mas a minha casa está toda suja, está toda contaminada, vou ter que mandar limpar ela. É a mesma coisa, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu contaminar ela gradativamente, pouco a pouco, vai chegar um momento que vai ter tanta sujeira, que eu vou até me acostumar com ela, que não preciso mais de limpar ela, deixa ela desse jeito, deixa o vício me dominar, deixa as coisas erradas me dominar. Não podemos deixar que o inimigo vença. Para que ele não vença, eu tenho que estar voltado a Jesus, eu tenho que buscar Jesus, dobrar os meus joelhos, clamar ao Senhor, Senhor, quando acontecerá tudo isso? Quando será o final deste mundo? Quando tudo isso acontecer, e nós estamos vendo acontecendo diariamente,
Diariamente você vê o planeta na degradação, você vê os seres humanos se degradando cada vez mais. Hoje não se tem amor ao próximo, o amor mesmo de muitos irmãos que estão dentro da igreja está se esfriando cada vez mais, porque eles querem que bênção venham, mas eu quero continuar a minha vida secular, quero continuar andando no caminho que eu ando. Não é assim, meu irmão, não é assim. Quando você é solteiro, você vive uma vida. Após você ter um relacionamento e casar com alguém, você não vive mais sozinho. Você tem que compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Lutar para vencer tanto um como o outro. Não deixar que a casa seja destruída, que aquele relacionamento venha a ser destruído. Porque o intuito do inimigo é destruir as pessoas, é destruir os lares, é deixar cada um na lona, para que ele olhe e fale, cadê Deus? Mas não é que Deus está deixando de nos amparar, é que nós não queremos ser amparados por Deus. Nós deixamos Deus de lado, nós colocamos Deus como segundo plano, não é primeiro plano. Senhor, se sobrar um espaço, eu coloco o Senhor. Uma certa vez, uma jovem ia viajar com os amigos, e a mãe ali preocupada com essa viagem, os amigos encostaram um carro próximo dela para pegar ela, e a mãe ali, filha, pensa bem, vão com cuidado, não usem bebida alcoólica, não façam isso, não façam aquilo. A mãe muito preocupada, e aí a mãe falou assim, olha filha, ore a Deus, pede a Deus para que dirija vocês. Sabe o que a filha falou? Olha, aqui o motorista é ele, o amigo dele, eu e mais 3 pessoas. Se Deus quiser, ele vai lá no bagageiro. Deus vai lá no bagageiro, vai sobrar um espaçozinho lá, Deus se acomoda lá. E lá tinha uma caixa com ovos que eles levaram, porque eles estavam levando alimentação, e levavam muitas coisas ali, inclusive ovos. E aquele carro, a mãe triste, vendo a filha partir, com o coração quebrantado, orando a Deus, pedindo a proteção, mas a filha não queria saber de nada. Só queria saber de aproveitar o momento com os amigos, se divertir da forma deles e sem preocupar com nada. E foram seguindo viagem. Chegou num determinado ponto, o carro perdeu o controle, capotou, todos morreram, e lá aonde ela falou que Deus estaria, a caixa de ovo estava intacta, não quebrou um ovo. Não quebrou um ovo, porque foi lá onde ela pediu para Deus estar. E muitas vezes nós estamos fazendo como essa jovem, colocando Deus lá no bagageiro, lá no final, se sobrar um espaço, Deus fique ali. Não é assim que nós temos que agir, nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que estar diante do Senhor, nós temos que colocar Deus na nossa vida em primeiro lugar. E Deus não olha para a placa da igreja, não. Deus olha para o seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Anda nos meus caminhos. Faça a minha vontade. Faça a minha vontade, que você vai viver em paz. Você vai viver no amor, na justiça. Quando Deus pediu para que Abraão saísse da terra da parentela dele, Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou dar a você. E farei de você um grande homem, o seu nome será conhecido em todos os lugares, você será uma bênção para as famílias, para as nações. E Abraão ouviu a voz desse Deus, Criador dos céus e da terra, deixou as suas parentelas, já não tinham mais pai, porque o pai já estava falecido, estava somente os irmãos, e Abraão era o mais velho. Normalmente o mais velho é quem cuida de todos, e saindo Abraão ali, deixou os seus irmãos, porque os seus irmãos não quiseram seguir juntamente com ele. Preferiram ficar ali na terra de Uz dos caldeus. E Abraão sai e é abençoado por Deus. Não é que foi assim, saiu, já foi abençoado. Houve as lutas, houve as dificuldades. Deus precisava de provar a Abraão para ver se realmente era isso que ele queria da vida dele, seguir ao Senhor, confiar na palavra do Senhor. Ele passou por várias lutas, várias dificuldades, caiu algumas vezes, mas não desistiu. Ele confiou nesse Deus, ele entregou a vida dele e da família dele a este Deus maravilhoso. E nós estamos hoje chegando no final deste mundo, louvado seja Deus,
porque vai acabar o mal, vai acabar a maldade, vai acabar o pecado, e aqueles que não querem buscar a presença do Senhor perecerão eternamente. Eternamente. Voltarão para o pó da terra como assim foram criados. Porque não quiseram ser salvos. Não porque Deus não quis salvá-los, mas porque eles preferiram aproveitar o mundo. Uma certa vez, 2 homens, um rico e o outro mendigo. Lázaro, o mendigo, sentado na porta do rico, comendo as migalhas que ali sobravam, quando eles levavam para alimentar os animais, os cachorros. Aquele senhor também, Lázaro, também se alimentava das migalhas da mesa do rico. Certa vez, Lázaro passou mal, veio a dormir. Só que também o rico, o milionário, aquele que se exaltava, aquele que tinha uma vida farta, também morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão. Isso é uma ilustração, não é uma realidade, não aconteceu dessa forma, porque não existe céu e trevas, distância de um falar com o outro. Após a morte, você irá para o pó da terra descansar. Se esteve em Jesus, vai ressuscitar. Se não esteve em Jesus, vai perecer eternamente. E aquele rico da mesma forma morreu. E ele estando ali, na parábola, ali nessa ilustração, ele fala, Lázaro, porque ele está do lado triste, do lado aonde há chamas, aonde há maldade, e Lázaro está num lugar excelente, onde há amor, onde há paz, onde há harmonia. Ele fala, Lázaro, vai até meus irmãos, falem para eles da palavra de Deus, desse Deus do qual você serve, levem essa mensagem para eles, porque quando eles perecerem, se eles não estiverem no caminho do Senhor, se eles não se arrependerem, vão estar como eu. Aí eu faço a pergunta para vocês, eu vou colocar aqui alguns personagens, quando o Gugu morreu, o que ele levou junto com ele no caixão? O que ele aproveitou de tudo aquilo ali? Aproveitou enquanto estava em vida, morreu, acabou tudo e a briga começa por causa da herança. Pelé agora morreu, aproveitou algumas coisas, teve fama, teve tudo isso também, mas o que ele levou? Ele mesmo colocou a roupa dele para ser velado? Não, outra pessoa teve que ir lá e trocar ele, colocar uma roupa nele, e aquela roupa que ele está, iria apodrecer ou iria ser queimado? O dinheiro dele ficou aí para a família muitas vezes está brigando, tendo discórdia. Por quê? Porque não tem Deus. Família que não tem Deus, lar que não tem Deus, só existe discórdia, só existe esse tipo de coisa, porque um quer ambicionar o outro, não porque meu pai é rico, eu vou herdar e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Mas quando você tem Jesus, você não importa com os bens materiais. Aquilo que Deus te abençoar está bom, e você vai sobrevivendo e sendo feliz, porque você tem a maior riqueza que um ser humano pode ter, é a presença de Deus. Essa é a maior riqueza que o ser humano tem que adquirir. Não existe outra riqueza neste mundo. Dinheiro, fama, nada disso daí traz felicidade, porque tudo isso acaba. Você vê os grandes artistas que tiveram, os grandes cantores, os grandes jogadores, os grandes presidentes, cadê eles? Cadê eles? Foram tudo para debaixo da terra? Perderam tudo? Porque não andaram no caminho do Senhor? E esse evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Está chegando, irmãos. O fim de toda essa maldade está chegando. O ser humano já não consegue, aquele que realmente é uma pessoa temente a Deus, ele já não consegue mais viver neste mundo. Você vê aí a Cracolândia aqui, em São Paulo, a forma que as pessoas se colocam ali, a degradação do ser humano,
mostrando a realidade de todos os seres humanos. Não é só daquele montinho lá que existe lá, não. É de todo o ser humano, a degradação gradativamente. Eles por usarem droga, e nós por não buscarmos a presença de Deus e acharmos que estamos fazendo o bem. Mas não estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo o bem para mostrar o nosso eu, para mostrar quem eu sou, para que as pessoas possam vir e me adorar. Aqui vem dizendo, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhum ser humano se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Milagres, muitas vezes, que você vê, são ilusões. Você vê quando um mágico, ele vem fazer uma apresentação aqui, ele pega o celular aqui, mostra o celular aqui, daqui um pouquinho o celular não está mais aqui, ele está lá do outro lado, e ele faz aquilo desaparecer daqui, ilusiona você, ilusiona eu, dizendo que está lá do outro lado. É o mesmo celular? Não. O celular que ele pegou continua com ele, e ele coloca um outro celular idêntico do outro lado, da mesma maneira, para poder dizer que ele fez esse tipo de mágica. Assim Satanás faz na vida do ser humano. Ele mostra milagres, e milagres que não são realidades. Não são realidades, porque essas pessoas, elas acabam depois voltando com a mesma enfermidade e acabam até perecendo. Aqui vem dizendo no capítulo 23, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também, versículo 28 do capítulo 23 de São Mateus, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. E é o que mais nós vemos. Homens que por fora falam, dizem do amor de Deus, mas o seu coração está longe, totalmente longe. São hipócritas, são sepulcros caiados, lugar aonde coloca-se os mortos. Que tristeza. E nós estamos vendo isso daí constantemente, estamos vivendo esse período. É muito triste nós vermos que as pessoas não conseguem abrir os olhos diante da situação da qual nós estamos vivendo, para olhar para Jesus e seguir o exemplo de Jesus, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Mas eu já guardo os mandamentos de Deus, eu já vou para a igreja. Lê Êxodo capítulo 8, capítulo 20, do 1 em diante. Se você realmente guarda os mandamentos que estão relatados lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 em diante. Se você guarda todos, do 1º ao 10º, se você anda fazendo bem, não olhando para as pessoas, pensando em ser vista, mas simplesmente para salvá-los, então você está seguindo o caminho certo. Agora, se você não está seguindo, não adianta você estar dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Se você se alimenta com alimentos impuros, do qual o Senhor falou para não nos alimentarmos, você conhece bem, você sabe qual tipo de alimento que Deus fala na Bíblia, lá em Levíticos, que nós não devemos nos alimentar. Mas muitas vezes você
vai se alimentar porque você acha que é gostoso. Realmente ele é gostoso. Eu já me alimentei dele quando eu não conhecia, que é a carne de porco. Eu comia quando eu não conhecia. Deus diz que isso daí é abominação, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Bebida alcoólica, eu posso ir para a igreja e continuar bebendo, não tem problema nenhum. Bebo socialmente, um vinhozinho, um uísque, uma cervejinha, um cigarrinho de vez em quando, está tudo certo. Estou dentro da igreja, estou com Deus. Está sendo enganado, está indo para o sepulcro, está indo para o fundo da terra, para o fundo do poço, mas não quer abrir os olhos e olhar para Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta para que eu entre e sei com você e você cear comigo, você será feliz. Agora, se você não abrir a porta para Jesus, automaticamente o ladrão já invadiu, e você não quer continuar com o ladrão dentro da tua casa, que é o inimigo. Israel estava no cativeiro e foi liberto. E nós podemos ser libertos também. Vamos abrir nossos corações para Jesus. Eu quero cantar esse hino, Lamento de Israel. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixastes de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel.
Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Vamos clamar ao nosso Deus, e Ele nos dará a libertação. Ele prometeu que nos ampararia em seus braços de amor, porque Ele quer nos levar para ficarmos eternamente junto com Ele. Ele não quer que nós venhamos a perecer. Ele quer que nós sejamos felizes ao seu lado, vivendo com alegria, amando verdadeiramente um ao outro, não tendo essa inveja, esse ódio, essa raiva que existe dentro do coração do ser humano, mas sim alegria e amor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar forças para lutarmos e estarmos de pé no grande dia do qual Ele prometeu que voltaria para nos levar. Que Deus abençoe a você. E sábado próximo estaremos ali em São Vicente, louvando ao Senhor, ali na igreja central de São Vicente, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial, Parque Continental. Esteja lá conosco. Que Deus abençoe e até lá, se assim Deus o permitir.